Abra sua Bíblia, pode soltar a tela, Iago, isso. É Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Estamos nessa série trabalhando os 10 mandamentos. E eu estou reforçando essa temática, são mandamentos. Não são conselhos, não são sugestões, são mandamentos. São ordens de Deus. Nós vimos na primeira mensagem que o contexto em que os 10 mandamentos foram entregues, compartilhados por Deus, foi um contexto de uma proclamação. Deus falou todas essas palavras. Nós adoramos a um Deus que fala. É muito comum, até mesmo no original hebraico, os 10 mandamentos são traduzidos como 10 palavras. Deus está sendo apresentado como um Deus que fala. Se você for lá em Gênesis, capítulos 1 e 2, foi o discurso de Deus, foi a fala de Deus que trouxe o universo à existência. Uma curiosidade bíblica, vá lá em Gênesis capítulo 1 e faça uma contagem de quantas vezes aparece a expressão disse Deus. Você vai ficar surpreso, porque essa expressão é que domina toda aquela passagem. Agora, Deus não é apenas alguém que fala com o discurso que traz o universo à existência, Ele também interage com os homens, que têm a sua própria imagem, e Ele tem uma história de redenção com este povo. Não apenas de criação, mas de redenção. Versículo 2, o texto diz: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então Ele dá ordens, Ele estabelece mandamentos, Ele fala justamente pelo fato de que Ele estabelece uma aliança, Ele tem uma história. Queridão, queridona, Deus tem uma história com a gente. Deus tem uma história com você. Antes do culto, estava conversando com uma irmã sobre isso, né? Como que a idade hoje é diferente de alguns anos atrás. Como que as pessoas antigamente viviam 80, 85, 90 anos com uma qualidade de vida maior. E como que o tempo que a gente está vivendo é um tempo reduzido, é um tempo prejudicado. Mas a despeito disso, nós temos uma história com Deus. Tem gente aqui que tem muita história para contar de sua caminhada com Deus. Me permita a franqueza, tem muita gente aqui que foi tirado do lixo para o luxo. Tem gente aqui que o Senhor já livrou de situações bem difíceis. Então, os 10 mandamentos, eles são tratados, são considerados a partir desse contexto de história com Deus. Na quinta-feira passada, falamos sobre o 3º mandamento, versículo 7, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, se o 3º mandamento nos falou acerca de honrarmos a Deus com as nossas palavras, cuidado com aquilo que você está falando em nome de Deus, não associe o nome de Deus a nada que seja falso, não associe o nome de Deus naquilo que é desejo seu. Tome muito cuidado antes de falar, Deus me disse, Deus falou, Deus está fazendo. Tome muito cuidado, porque o nosso Deus é 3 vezes santo, e Ele não toma por inocente. É isso que o texto fala, não é?
Ele não toma por inocente aquele que se utilizar do seu nome em vão. O número maior de versículos da descrição dos 10 mandamentos é justamente desse quarto mandamento de hoje. Os versículos 8 a 11. É que o Senhor fala sobre a necessidade que temos, queridão e queridona, de aproveitarmos melhor o nosso tempo. Nosso tempo. Assim como o modo que usamos nossas palavras revela de que forma nós vemos a Deus, a mesma coisa acontece em relação ao modo como a gente gasta o nosso tempo. Aquilo que a gente estabelece de padrão na nossa vida, no uso do nosso tempo. Deus criou o mundo, amados, e Gênesis 1 está dizendo com um padrão muito claro. Ele trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Trabalho e descanso. Isso tem a ver com o modo como a gente vive para Deus e o modo como a gente vive para nós mesmos. Se o próprio Deus descansou, não porque ele estava cansado, preste atenção, mas porque ele estava satisfeito com a sua obra, quando eu e você não descansamos, é porque nós estamos confiados em nossa própria autossuficiência. E nós estamos insatisfeitos com aquilo que Deus tem dado para a gente. Eu não sei, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas se você não sabe descansar, você é um ingrato. Um ingrato. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Salmo 127, versículo 2. Essa história de que eu não consigo descansar, eu não consigo dormir. Eu conheci um pastor que se orgulhava, dizendo, eu não tiro férias. Aí alguém perguntou, mas por quê? Porque o diabo não tira férias. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí o outro pastor muito espirituoso falou o seguinte, então cuidado para você não ficar igual a ele. O descanso, amados, é o reconhecimento que nós somos limitados a tal ponto que precisamos sim de uma pausa. A palavra sábado do hebraico Shabat vem da raiz que significa esfriar. A ideia é essa que você está na cabeça. O ferro está malhando no fogo, você está envolvido em grandes atividades e de repente paira um tempo, tudo cessa e esfria. Nós precisamos de um Shabat. O princípio do sábado é o princípio da pausa. Até a música precisa de uma pausa. Por isso que nos Salmos, vez por outra, você vai lendo e está lá a palavra selá. Aí o pessoal acha, o que é o selá? Ah, o salmista estava inspirado, ele falava assim, sei lá. Não. Selá é uma pausa musical. Todos nós precisamos de uma pausa. O texto que nós vamos ler daqui a pouco fala que a ordem de descanso valia até para os animais. Valia também para os estrangeiros. Vamos ao texto. Lembre-se do dia de sábado, ou do Shabá, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus, esse é o tempo, essa é a hora, que nessa temática tão contundente, suplicamos que o Senhor fale a nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Não deveria ser, amados e amadas, mas é um assunto controvertido. Devemos ou não devemos guardar o sábado? Por conta de uma exibição maior, uma visibilidade maior na mídia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje tem um destaque muito grande em nosso meio. E, infelizmente, tem se tornado comum irmãos nossos que se desviam e voltam-se ao Adventismo. Eu já tive conversas muito interessantes sobre a questão do sábado, com pessoas que vieram do Adventismo. Entre nós, reformados, a questão do dia do Senhor também não é uma unanimidade, sobretudo no que diz respeito à observância que alguns têm como muito radical. Há quem entenda que no sábado não se deve fazer absolutamente nada de lazer, nada de trabalho, apenas o que for para atendimento de necessidades emergenciais ou prática da piedade e da misericórdia. Eu sou de uma geração, amados, tem gente aqui que é da minha geração, um pouquinho para trás, que não se admitia, por exemplo, no domingo ir para a praia ou jogar futebol. Nenhum lazer. Nós participávamos de congressos de jovens, por exemplo, e no domingo não tinha a tarde livre para esportes, porque era domingo. A minha geração a radicalizou quanto à questão do dia do Senhor, no domingo, sim. Mas em compensação hoje também, você concorda comigo que está banalizado? Nós conhecemos e convivemos com crentes amados que, infelizmente, vêm na igreja no domingo quando não tem nada mais para fazer. Ah, estamos livres, então vamos à igreja. É muito comum, por exemplo, a pessoa faltar culto por uma questão banal. Ou se envolver no domingo com atividades que não são, de fato, próprias de alguém que é nascido de novo. Isso é lamentável. Na Confissão de Fé Batista de 1689, que deve servir para a gente como referência até nos nossos dias, diz assim: o Shabá, ou Shabá, é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e ordenado os seus assuntos comuns de antemão. Imagina comigo, a leitura, a linguagem é um pouco rebuscada, mas você precisa se preparar para o sábado, ou para o dia do Senhor, no nosso caso, domingo. De tal modo que os cristãos não apenas observam o santo descanso durante todo o dia, a partir de suas próprias obras, e palavras e pensamentos sobre suas ocupações
e recreações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados, de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Me parece que os primeiros batistas que compuseram essa confissão estavam pensando nessa direção. Você passa durante a semana se preparando. Tem muito a ver com aquilo que nós vamos encontrar em Êxodo, no capítulo 16, sobre a questão do maná. Olha só o mistério. Durante 6 dias era para se colher o maná do dia. Aquele floco que caía dos céus. Para fazer pão, fazer bolos. Era a alimentação básica do deserto durante muito tempo. Aqueles olhudos, avarentos, que guardavam para o dia seguinte, no outro dia estava comido de bichos. É isso que o texto diz, literalmente. Mas no 6º dia, era permitido guardar para o dia seguinte. E por mistério de Deus, Beto, o bicho não comia. Eu olhei esse texto novamente, Êxodo capítulo 16, e eu confesso, amados, que a Bíblia me encanta cada dia. Eu folheei e falei, gente, que coisa impressionante. Porque não era permitido guardar durante a semana. Mas, versículo 20, alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. Era para cada um colher o que podia comer. Porque vindo o calor, o maná se derretia. Mas o versículo 22 do capítulo 16 de Êxodo diz, no 6º dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés, e ele respondeu, isso é o que diz o Senhor. Preste atenção, amanhã é repouso, é o santo sábado. Pensa comigo, santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. Tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. Versículo 24. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Por quê? Porque era do Senhor. Meu queridão, minha queridona, tem coisa na sua vida que está cheirando mal, porque você não está vivendo um dia de cada vez. Mas tem coisa na sua vida que você, por fé, deve confiar que Deus vai prover. O salário do domingo, o que você ganha no domingo, não, na maioria das vezes não faz tanta diferença assim. Eu já ouvi muitos testemunhos, João Batista, gente falando o seguinte, o que eu ganho no domingo eu gasto com farmácia. O que eu ganho no domingo eu gasto com bobeira. Eu poderia estar na casa do Senhor, na escola dominical, poderia estar no culto à noite. Meu trabalho não rende. Aquele serão que eu faço, eu estou mais endividado ainda. Só que isso é fé, amados. Aquilo que você guarda para desfrutar do domingo do Senhor, do sábado do Senhor, eu não estou falando dia de semana, mas do Shabá, do tempo dedicado ao Senhor, do santo sábado ao Senhor, não vai cheirar mal e bicho não vai comer. Porque aquilo que é para você, Deus vai dar. Só que você precisa ter fé. Porque você fala, não é pastor, eu tenho que trabalhar todo dia, eu tenho que trabalhar todo dia. Calma. Claro, existem pessoas que trabalham de escala, existem pessoas que trabalham... Enfim, existem especificidades aí desse lance. Mas, amados, eu gosto de obedecer o que a Bíblia diz. Nosso tempo de vida pertence a Deus e deve ser dividido em trabalho e descanso.
Olha só comigo, olha para o texto de novo aqui, no versículo 8. Coloca os seus olhos no texto. O que diz aqui? Olha, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Lembre-se. Ah, é porque eles estavam se esquecendo? Sim. Só que esse verbo lembrar no hebraico também significa manter na lembrança, fazer um memorial, registrar. Deixa marcado na história da sua família que tem um dia da semana que você separa para Deus. Os cristãos vindos do judaísmo guardaram por algum tempo o sábado, mas depois passaram a celebrar ao Senhor no domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou, foi no domingo que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecostes. Então tudo está encaminhando, amados, historicamente se encaminhou para o fato de que isso precisa virar lembrança, memorial. Lembre-se, 40 anos depois da escrita desse texto, Moisés vai escrever no livro de Deuteronômio, capítulo 5, 12. E aí ele vai mudar o verbo, guarda o dia de sábado. Aí já dá a ideia de vigilância. Manter vigilância. Se perdendo na obediência. Quer ver? Olhe para mim uma coisa interessante, queridão e queridona. Você nunca leu o texto assim? O texto diz, versículo 9: 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Versículo 10: mas, contudo, porém, entretanto, todavia, uma conjunção adversativa, o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Você precisa trabalhar 6 dias. Faz parte do mandamento também, está no bolo do mandamento. Você não pode trabalhar 5 dias. Você não pode trabalhar 4 dias. Ah, pastor, meu sonho é trabalhar 2 dias. Ou os mais desavisados, o meu sonho é trabalhar nem um dia. Não. A Bíblia diz, 6 dias você trabalhará. Deus criou isso. Isso é padrão de Deus. Vemos nesse mandamento uma ordem. 6 dias trabalharás. É uma ordem de Deus. E há nesse texto uma necessidade apresentada. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor. É isso. É imposto a nós a semana de trabalho. E é imposto a nós também a necessidade do descanso. Sábado dedicado ao Senhor. Na antiga aliança, amados, a pessoa trabalhava e no último dia descansava, o sábado. Até hoje em Israel é sábado, que é o final de semana. É sexta para sábado, né? Começa sexta, 6 horas da tarde, e vai até sábado, 6 horas da tarde. Em Israel e os adventistas também. Essa é a lei. Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus estabeleceu o seguinte: no primeiro dia da semana você descansa. E durante a semana você trabalha. Ah, você está falando, mas pastor, isso tem diferença? Tem muita. Na antiga aliança, você trabalha para descansar. Na nova aliança, você descansa para poder trabalhar. É muito melhor assim. Viver na nova aliança é muito melhor. Eu descanso para trabalhar. O judeu até hoje, amados, por melhor intencionado que seja, ele é escravo do trabalho.
Ele trabalha. E depois ele tira um dia de descanso. Nós, cristãos, vivemos no descanso para podermos ter fôlego e energia para trabalhar. Entre os cristãos, amados, aquilo que era da parte cerimonial da lei foi abolido. Cristo se tornou o nosso descanso. Nos evangelhos, Jesus vai dizer, Mateus, Marcos e Lucas, eu sou maior do que o sábado. O sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Jesus se reuniu com os discípulos no primeiro dia da semana, em João 20, 19. Era o dia de culto na igreja do Novo Testamento. Marcos 2, 27 e 28, Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Para que existe, então, o sábado, a parada estratégica? É para a gente se manter humano. Gente se cansa. E é para a gente descansar, amados, naquele que disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, está lá em Mateus, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou o quê? E encontrareis descanso para as vossas almas. Paulo em Colossenses vai chamar o sábado de sombra das coisas que haveriam de vir. São vários testemunhos históricos que eu não vou cansar os amados. Inácio de Antioquia falou que o dia do Senhor é o príncipe entre os demais dias. Clemente vai dizer de que um cristão observa o dia do Senhor, glorificando dessa maneira a ressurreição de Cristo. Justino, o mártir do segundo século, vai dizer, o domingo é o dia em que todos nós temos nossa assembleia comum. Agora, o que você precisa colocar na sua cabeça, meu queridão e minha queridona, de que guardar o domingo como o nosso sábado não pode ser entediante. Você não pode dizer, poxa, eu tenho que vir na igreja mesmo, eu acordo. Essa semana conversei com um pastor que infelizmente assumiu uma igreja que pegou o mau costume de não ter EBD. E ele fica em crise com isso. Ele falou, mas Ezequias, eles falam aqui, sabe o quê? A gente acorda cedo todo dia. Falei, rapaz, aí deu uma ideia maluca para ele. Se ele for mais maluco ainda, ele vai seguir. Falou, rapaz, coloca a escola dominical 6 horas da tarde. Traz a escola dominical para 6 horas. Depois da EBD, dá um lanche para o pessoal, um café e emenda com o culto logo. Alguma coisa tem que acontecer. O domingo, amados, não é para fazer jejum. O domingo é para festejar. O domingo é para celebrar com os santos de Deus a graça dele e a alegria dele. Um puritano disse que a alegria nunca é tão própria a alguém como a um santo, tornando-se o domingo tanto um feriado quanto um descanso. Queridão, queridona, nós precisamos do domingo. Nós precisamos do domingo. O nosso ritmo de vida exige essa alternância entre trabalho e descanso.
Até mesmo porque, dando um clique aí, João Marcos, nós precisamos entender de que Deus é o Senhor do nosso tempo. E se Ele descansou no sétimo dia porque Ele estava satisfeito, só não descansa quem nunca está satisfeito. John Wesley disse certa feita: apesar de eu estar sempre agindo com rapidez, eu jamais estou com pressa, porque eu nunca assumo mais trabalho do que posso realizar com a necessária paz de espírito. Lutero dizia: existem 2 dias no meu calendário, hoje e aquele dia. A gente precisa entender, queridão e queridona, de que hoje nós guardamos o sábado cristão, que é o domingo, mas de uma forma muito pálida. Me permita dizer isso, cheio de aspas aqui. Porque o nosso domingo é uma imagem, uma sombra do verdadeiro descanso, que Hebreus vai estar dizendo que todos nós vamos usufruir. É aquilo que Paulo disse: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que tenham cansado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu vou avançar as que estão diante de mim para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Queridão, queridona, olhe para mim, vibre comigo. Vai chegar um dia que o sábado, o verdadeiro sábado, a verdadeira era sabática, tempo sabático, será eterno. Toda vez que a gente para de trabalhar e vai descansar e celebrar ao Senhor os seus feitos, nós estamos vivendo um pedacinho daquele dia em que nós entraremos totalmente em descanso eterno. Lá em Hebreus 4:3 fala sobre o descanso que os santos vão viver. Então, queridão e queridona, indo para os finalmente, a gente precisa entender isso. E eu vou me utilizar do entendimento de Calvino para explicar isso claramente para vocês. Eu não tenho dúvidas. Nós não precisamos guardar mais a parte cerimonial da lei. Nós não precisamos guardar a lei inteira. Uma curiosidade aqui. Esse 4º mandamento é o único que não aparece no Novo Testamento. Do mesmo jeito. Quando aparece de Jesus dizendo: eu sou o Senhor do sábado. E aparece como testemunho da igreja que se reunia no domingo. O dia do Senhor. Então é claro que a gente precisa guardar esse dia, o domingo, como sábado cristão, mas a gente não precisa ser supersticioso, nem místico, nem esotérico, nem dizer que, meu Deus do céu, será que Deus vai me castigar se eu assistir o jogo do Flamengo no domingo? Talvez sim, mas a ideia não é essa. Fato é que, ei Beto, vai castigar, hein? O domingo é o dia do Senhor. Primeiro, ainda pegando carona do Calvino, menos a questão do Flamengo, que ele não falou, obviamente. Domingo é um dia para se reunir para o culto. É para cultuar. Domingo de manhã não é para dormir até mais tarde, não é para ir para a praia, salvo, pastor, um momento ou outro, a gente não estou dizendo, não precisa ser legalista, mas aproveita para cultuar. Chegará um tempo, amados, e não está longe, que a igreja vai querer cultuar e não vai poder. Eu me lembro da pandemia. O que tinha de crente que nunca ia no culto, mandando mensagem para mim: que saudade do culto. Mas ele não ia, quando podia. Aí quando fechou. Então vai chegar um tempo, amados, e não está longe, que a gente não vai poder cultuar. Então vamos aproveitar. Segundo, Marcos Giovanni, irmã Antônia, é um dia para a gente descansar das nossas atividades de trabalho. O domingo era um dia até que a gente não podia estar com celular, salvo se você trabalha em plantão, está sobre aviso. Se você puder fazer isso, desligue o celular, deixa no modo silencioso, depois você responde as mensagens.
não se ocupar com trabalhos, se possível, é uma bênção. O domingo é para isso. Você já trabalhou 6 dias. Então, no 7º, descanse. Descansa a cabeça. Vai curtir a família. Eu ouvi um pastor na convenção pregando, lá de Brasília, o Weber Aleixo, ele falando um jeito muito interessante de comunicar, ele falou o seguinte: meus irmãos, eu comecei a ficar preocupado lá em casa, quando eu vi que meus filhos estavam crescendo, eu não estava vendo. Só que eu só percebi quando eu vi que o meu filho já não passava mais debaixo da mesa. Ele tinha que abaixar. Ele estava acostumado, na cabeça dele o filho estava engateando ainda. Muito trabalho. E por fim, Calvino vai dizer, aproveite o domingo para você encontrar o seu descanso em Cristo, na semana que vai começar. Sabe, busca alimento espiritual, suprimento espiritual para a semana, que você vai precisar. Você sempre precisa. Então vá para casa com algumas verdades. João Marcos, 2 cliques aí. Primeiro, não obedecer esse mandamento provoca desdobramentos amaldiçoadores na vida de quem é negligente. Isso é sério. Eu vou trazer um texto para vocês aqui que me chocou muito. E olha que eu já preguei em Neemias, mas Neemias 13, 17, 18, o texto diz assim: repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós, sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando você não obedece o tempo de descanso que Deus dá a você, você está trazendo mal sobre a sua vida e sobre todas as pessoas que estão no seu entorno. Preste atenção nisso. E por fim, guardar o nosso Shabá, o nosso tempo de descanso, é admitir a nossa total dependência de Deus, ao mesmo tempo que negamos nossa autossuficiência. Olhe para mim, ter um dia de descanso não é apenas para aliviar a pressão. É para parar de fazer qualquer atividade que reforce a fé em você mesmo. Porque tem gente que não descansa porque é orgulhoso. Porque diz assim, o mundo vai parar se eu parar. E aí um princípio que eu quero passar para você, que eu já vivi, hein? Se você não para, Deus te para. HMJ está cheio de gente que Deus parou. O Belém também. Só que do Belém não vai voltar mais. Para. Para. Alguém já disse que a vida é muito curta para ser pequena. Passa muito rápido, amados. Valoriza a família, valoriza o tempo de folga para cultuar ao Senhor, para estar com seus irmãos. O texto fala de que até os animais precisam de descanso, os empregados, os estrangeiros. É uma aliança perpétua. Eu quero terminar com um episódio da vida de um dos companheiros do cristão, o peregrino de John Bunyan. Eu já citei no retiro, eu falei sobre o cristão
levando para a cruz o seu fardo. Domingo passado de manhã eu falei sobre ele na casa do intérprete, fazendo aquela relação da lei e do evangelho. E à noite falei de que na porta da cidade celestial existe um caminho que leva ao inferno. E tem muita gente que está perto do céu e ao mesmo tempo caminhando para o inferno. Uma das cenas mais fortes do peregrino é quando o fiel está próximo de ser condenado, executado. O fiel tinha sido um companheiro muito presente na vida do cristão. E ele chega ali, amados, naquele lugar, depois de passar na feira de vaidades, ele é açoitado, espancado, sua carne é ferida com facas, ele é apedrejado, espetado com espadas, e por fim ele é queimado na fogueira até virar cinzas. Às vezes servir ao Senhor, amados e amadas, guardando o domingo, servindo ao Senhor, dedicando-nos o tempo ao Senhor, dando clique aí, João, vivendo esse princípio da grande ideia deste mandamento, nosso tempo de vida pertence a Deus. Não existe isso que eu vou guardar o domingo e durante a semana eu vou viver como se Deus não existisse. Não. Muito pelo contrário. A verdadeira vida que vale a pena é aquela que alterna trabalho e descanso. John Bunyan coloca o seguinte, quando o fiel é executado. Eu vi que por trás da multidão havia uma carruagem, olhe para mim, e uma parelha de cavalos esperando pelo fiel. Assim que os adversários o mataram, ele foi levado até lá. E imediatamente transportado pelas nuvens ao toque de trombetas, caminho mais curto até o portão celestial. O fiel chegou primeiro do que o cristão. Quanto a cristão, esse teve certo alívio, foi mandado de volta à prisão, onde permaneceu por um determinado tempo, mas não sem antes ele cantou, em homenagem ao seu amigo. Bom fiel, fielmente confessaste ao teu Senhor, com ele tu terás a bênção no esplendor. Canta, fiel, canta, que teu nome sobreviva, que depois da morte você tenha uma vida efusiva. Queridão, queridona, vai chegar um tempo que nós vamos descansar todos os dias. Enquanto esse dia não chega, 6 dias trabalharás. Ao 7º descansarás. Mas o nosso Shabá, o nosso tempo de descanso, é um olhar que a gente precisa, 2 olhares que a gente precisa ter. Primeiro, o olhar dentro de nós. Eu sou humano. Eu não sou uma máquina. Eu não sou um super-homem. Eu não sou um super-crente. Eu preciso descansar. Primeiro olhar. E o segundo é um olhar para frente. Eu vou me encontrar com o meu Redentor. E lá na glória, lá sim, o meu descanso será eterno. Enquanto eu estou aqui, o meu descanso é apenas um dia. Diga comigo, apenas um dia. Mas chegará um tempo que será por toda a eternidade. Abaixa a cabeça e diga, eu preciso aprender a descansar. Esse mandamento é um calo para mim. Porque eu sou ansioso.
Eu sou agitado. Eu me pego muitas vezes acelerado. Eu preciso descansar. Aprender a descansar. Para que eu possa agradar a Deus com a minha vida. E dedicar ao Senhor os dias da minha vida com diligência, dividindo o meu tempo entre trabalho e descanso. Aprove a Deus que a igreja cantasse antes da mensagem: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. E agora, ao final, com o testemunho do fiel que foi executado, e finalmente, a despeito dos suplícios que ele sofreu, ele estava agora descansando. Canta, fiel, canta, fiel. Disse o cristão. Tudo isso para que você aprenda a viver dedicando o seu tempo todo de vida a Deus. Entre trabalho e descanso. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse alerta que o Senhor está fazendo para nós, cada um de nós, aqui nessa quinta-feira. Muitos de nós não temos levado isso a sério. Que essa mensagem encontre eco nos nossos corações e possa fazer de nós mais diligentes, cumpridores deste mandamento, observando o dia do Senhor como um mandamento para nós. Ajuda-nos neste propósito e que tenhamos esse compromisso empenhado em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, e peça a Deus para fazer com que você considere aquilo que foi ministrado nesta noite.